Salve, salve a todos, mais uma vez aqui no nosso canal Conhecimento Futebol SA, com os nossos amigos, colaboradores, participantes, Sr. Douglas Basoli, Thiago Borges, Lucas Almeida, Antônio Silva, e hoje a presença do Bruno, e também o nosso convidado especial hoje, Marcelo Belletti, que vem ilustrar aí a nossa reunião com os temas, né, montagem do modelo de jogo, como organizar uma equipe taticamente, metodologia de treino, o que treinar, quando treinar e como treinar, tomar decisão de atleta, onde eu melhoro isso, né, essa questão, e quanto tempo para conseguir executar as ações, né? Então, esse aí vai ser o tema. Então, rapidamente, o Marcelo, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, e rapidamente, depois o Bruno também se apresenta, para o pessoal conhecer o Bruno também. Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo depois a nossa gravação. É uma alegria muito grande estar aqui para cada um de vocês. Obrigado pelo convite, Thiago, Antônio, que me fizeram contato. Alegria estar aqui com cada um de vocês, ok? Que estão agora também aqui no bate-papo com a gente. Meu nome é Marcelo Belletti, tenho 33 anos de idade, sou formado em Educação Física, pós-graduado na UFV em treinamento em futebol, e fui preparador de goleiro, preparador físico e agora sou treinador. Trabalhei em escolinhas, categorias de base e no profissional em todas estas funções. Trabalhei em 7 estados brasileiros e até o momento foram 4 continentes e 5 países. Brasil, agora o Equador última passagem, né, até um mês e pouco atrás, Estados Unidos 2019, Irlanda, China e nossa pátria amada Brasil, né? E espero poder aprender com vocês, debater acerca de futebol e que quem estiver assistindo essa live que possa ser bastante edificante esse nosso bate-papo. Legal. Bruno, rapidamente, se você se apresentar aí. Primeiramente, obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno Taglioli, 37 anos. Sou formado também em Educação Física, tenho 2 pós-graduações, uma na FMU, treinamento esportivo, uma na FEFISA, treinamento personalizado, aspectos fisiológicos e treinamento de alto rendimento. Trabalhei em 11 times de futebol já, alguns como Corinthians, Paraná Clube, Audax, enfim. E estamos aí, né, tentando aprender a cada dia mais. Legal, bacana. Então, assim, Belletti, dando início aí agora com você. Bom, acho que nada melhor do que, antes de me apresentar, mostrar um pouquinho do meu material. Eu passei 2 vídeos para o Thiago. Um vídeo tem 2, 3 minutos, o outro tem 1 minuto e meio, 2. Não é necessário mostrar o replay do segundo vídeo, Thiago. Se puder mostrar para a gente, acho que fica interessante.
Bom, nesse vídeo você pode observar, quando assistir, né, na íntegra, que existe sempre encaixes durante os 90 minutos do jogo. Eu enfrentei uma equipe que é muito tradicional lá no Equador, que é o Deportivo Quito, que jogou várias Libertadores e tudo mais. Entre aspas, seria mais ou menos o tamanho de um Cruzeiro no Atlético Mineiro aqui no Brasil, e por motivos econômicos rebaixou direto da primeira para a terceira, assim como ocorreu com o Parma na Itália ou como o Rangers na Escócia, né? Mas é um clube que tem muitos seguidores, torcedores, e a gente fez o nosso modelo de jogo. É pena que vocês não conseguiram visualizar. É muito intenso os 90 minutos, né? É uma marcação realizada em linha, ok? Num bloco bastante alto. Toda vez que a bola é tocada para trás, a equipe avança, forçando o impedimento adversário. E ocorre que, durante o jogo, a gente coloca o adversário 10, 15 vezes em offside, mas não porque ele acabou entrando, mas porque a gente colocou, muito similar ao que fazia Arrigo Sacchi no Milan, ou então Yunus Mitchell. É um modelo, uma metodologia, uma concepção parecida com aquilo, inspirado naquilo, né? E é bem legal, bem bonito de ver, é diferente, é um jogo diferente, e com bola, sim, é bastante agudo, é bastante vertical, não é só posse de bola por posse de bola. A gente tenta ter mais a posse de bola, mas toda vez que perde a bola, o mais rápido possível a gente tenta recuperar, e quando recupera, sendo o mais objetivo possível, mais agudo, tenta chegar no alvo, que seria o gol, né? Essa concepção do jogo que a gente realiza. Certo. Além disso, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar ou passar, Marcelo? Não, nesse primeiro momento seria isso, essa concepção. Legal, então assim, deixo aberto, eu não vou fazer pergunta agora, vou fazer depois, então já deixo aberto para quem já quiser fazer 2 perguntas, pode fazer uma agora, e daí passa para outro, e depois pode fazer a sua segunda pergunta. Então deixo já livre aí para quem já queira fazer a primeira pergunta, por favor. Ó, Thiago. Tá. Thiago vai fazer pergunta? Não, o Douglas vai fazer, né? Começa pelo Douglas aí, que é o homem, Douglas. Vamos lá, o homem Douglas. das perguntas cavernosas. Imagina. Douglas, com você. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Só uma... Em relação, você já passou por diversos lugares, né? Viveu diversos ambientes e contextos, né? Dentro disso, Marcelo, pela sua experiência, qual que foi o contexto o pior contexto que você já passou, que você já viu dentro da sua trajetória? E o quão importante é para os treinadores, comissões, entender o contexto para conseguir desempenhar um melhor trabalho, tanto no Brasil, em algum cenário diferente, ou fora do Brasil, né? Acho que eu me fiz entender, né? Não sei. Claro. Muito boa noite e obrigado pela pergunta. Eu não vou citar a equipe, que seria deselegante, ou as equipes, mas já vivenciei realidade de salário atrasado, 2, 3 meses, já vivenciei estar a trabalhar em uma equipe que até mesmo a alimentação deixava a desejar, não era o ideal, digamos assim. Já vivenciei cenários onde as equipes não possuíam logística nenhuma, ou seja, o horário de saída do ônibus era tal hora, mas tal hora não tinha o ônibus e não tinha vindo o motorista, por questão de salário atrasado, assim também como estava o motorista, todavia o ônibus era tão precário que não funcionava. Vivenciei o pior e vivenciei muitas coisas boas também, ok? Vivenciei muitas equipes organizadas, muitas equipes comprometidas, muitas equipes
com um planejamento, né? Eu acredito que foram extremamente edificantes e importantes estas vivências, né? Porque a gente acaba que conhece exatamente o que seria a realidade local, a gente conhece o pior e acaba que depois, quando a gente pega um projeto realmente interessante, realmente planejado, realmente organizado, a gente valoriza e tenta, seja na equipe que não tem tão boa estrutura, seja por falta de questões econômicas ou então por questões realmente de organização, mas a gente tenta fazer o melhor trabalho sempre que possível. Outras questões, além da questão estrutural, que por vezes não era ideal numa equipe ou outra, a questão da alimentação, a culinária, né? Dependendo do lugar que se vai, também é bastante difícil a adaptação, né? Por exemplo, na China, eram alimentos bastante diferentes do que eu tenho o hábito de comer e realmente eu perdi bastante peso, né? Não digo que era uma comida ruim, não digo isso, mas eu digo que era difícil a adaptação porque eu não tinha o costume de comer certas coisas, né? Mas acredito que tudo isso foi valoroso para eu aprender um pouco a cultura de cada lugar, né? E aprendi a respeitar todas elas, valorizo todas elas, e cada passagem que eu tive foi muito edificante no aspecto de me tornar um ser humano melhor, uma pessoa mais conhecedor da vida, das vivências, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Eu tive experiências fantásticas também, tudo organizadinho, tudo bonito. Lá no Equador estava fantástico, nos Estados Unidos 2019 também era tudo o melhor possível, não tenho como me queixar. Com o Thiago Borges, a gente trabalhou junto também no Juventus e a organização era certinha, tudo certo, salário em dia, tudo organizado, estrutura boa. Então, sim, eu tive muitas experiências boas também, né? Mas também vivenciei coisas não tão boas. Legal. Deixo aberto para quem... não sei se o Douglas quer fazer mais uma pergunta ou deixo aberto para quem queira fazer outra pergunta. Se não for, eu faço. Eu vou fazer. Com relação ali à questão do modelo de jogo, o Belés trabalhou em várias culturas, digamos assim, né? Eu acredito que na Irlanda foi mais próximo de um trabalho de futebol profissional, né, Belete, apesar de ser uma divisão sim. Mas agora no Equador agora era no profissional também. Sim, não, mas eu ia fazer a associação dos dois países para você dizer qual que foi mais... Você teve mais liberdade para fazer tudo o que queria realmente, tanto no Equador quanto na Irlanda. Tá certo que a Irlanda era uma outra situação, também era um outro momento que você vivia na vida, com relação à implementação da tua forma, do teu modelo de jogo, da forma de trabalho, enfim, todas essas questões aí. Sim. Uma cultura bem diferente, né? O brasileiro, claro. Ambos os países tinham uma questão bastante interessante, que era o estilo de jogo do próprio ambiente, né? A cultura do local. Ambos valorizam muito a ligação direta da defesa para o ataque, bolas alçadas na área. É incrível como os equatorianos têm, por natureza, uma facilidade incrível para cabecear. Parece que qualquer jogador equatoriano, do mais básico nível até o mais elevado, todos eles sabem cabecear. É incrível. Isso não se vê aqui no Brasil. Muitos sabem cabecear, muitos não sabem, né? Mas o estilo de jogo padrão deles era bastante similar. Com relação à metodologia para aplicabilidade, eu estive no Equador agora em 2020, né? Desde 2019, novembro de 2019, até agora mais ou menos 1 mês e 3 dias atrás. E na Irlanda eu estive em 2011, 2012. São quase 9 anos de diferença. Eu não tinha o mesmo conhecimento do jogo, a mesma leitura do jogo, as mesmas concepções de jogo. Eu acredito que eu evolui muito em relação a mim mesmo, se eu me comparar, né? O conhecimento, o jogo, inclusive, de futebol mudou muito, eu acredito, nos últimos 15 anos, né? E a Irlanda faz quase 9, quase 10 anos que eu trabalhei lá. Então, a minha mentalidade ainda era bastante diferente. Eu tinha, sim, em ambos, a liberdade total para aplicar a convicção que eu tivesse acerca do jogo, né? E um detalhe só, que é o seguinte: eu não vou aplicar o mesmo estilo de jogo em todas as equipes que eu ter. Por exemplo, nos Estados Unidos, a minha equipe não era tão... No Oregon Soccer Club,
não era tão tecnicamente desenvolvida, né? Então, o meu estilo, meu modelo de jogo foi bem mais defensivo, bem mais jogar no contra-ataque. E agora no Equador, não. No Equador eu consegui fazer exatamente o que eu queria. Eu tinha um nível médio comparado com a equipe de nível médio. Então, a gente acabou que eu podia aplicar as minhas convicções digamos assim, que quase 100% de tudo aquilo que eu gostaria de fazer numa equipe, né? Então, isso foi muito legal. Legal. Eu tenho uma pergunta, Marcelo. Você falou ali que você, naquele exemplo que vai ser mostrado no vídeo, que você trabalha com uma intensidade alta, procurando roubar a bola, né, ou fazer pressão à bola, o mais rápido possível e tentar recuperar a bola e já ser agressivo no ataque. Isso nos 90 minutos. Pensando na parte física, você trabalha a especificidade, campo reduzido e trabalha a situação desse jogo com cargas assim altas para poder manter essa resistência dos atletas? Perfeito. Sim. Jogos, mini-jogos. O que seria o jogo? 11 contra 11. Ensaiando a ideia que eu quero. Mas não é um coletivo largado e cada um joga como quer. Não. Até chegar a esse coletivo, são vários jogos e mini-jogos antes, com regras baseadas nos princípios táticos do jogo e geralmente quase que 100% dos jogos, sempre que possível, eu também boto o offside. Eu já treino a defesa e treino o ataque ao mesmo tempo. O ataque para não ficar em impedimento, a defesa para tentar colocar o ataque em impedimento. E quando estiver em offside, tem que marcar e para o jogo. Por quê? Porque realmente para treinar isso. Senão não adianta eu não treinar no treino para tentar executar o offside da equipe adversária no jogo, né? É um bloco, quando eu tenho equipes do mesmo nível, ou uma equipe um pouco acima, um pouco abaixo minha, eu jogo num bloco mais avançado. Só que eu treino, sim, a equipe bloco baixo, bloco médio, bloco alto. Os meus treinamentos nesses jogos e mini-jogos são baseados nos princípios táticos do jogo de futebol, entre princípios táticos ofensivos e defensivos. Nos 5 momentos eu treino. Nesses jogos e mini-jogos, eu treino com bola, sem bola, transição ofensiva, transição defensiva e bola parada. O que seria a bola parada? Eu não falo que bola parada é só quando é cobrança de falta, alçar a bola na área e alguém tentar cabecear ou então bater direto. Não, mas realmente ter uma jogada, uma jogada ensaiada que um passa por cima da bola, o outro passa no outro ponto, que passa depois para esse cara que passou por cima da bola, que aí sim vai ter. Existe treino. E isso, inclusive, eu acho que eu vejo pouco no futebol mundial, em relação à bola parada mais ensaiada, né? Que é alçar a bola na área e cabecear, sim, pode até ter um ensaio, mas não é uma jogada tão elaborada como eu gostaria de ver, que em certas equipes, a gente vê lances no YouTube que são fantásticos, que teve todo um trabalho de 2, 3 toques até conseguir o objetivo que é o gol. Óbvio, eu estou na cara do gol, estou próximo da linha da grande área, tem que bater direto a gol mesmo. Mas existem possibilidades que poderiam vir a ser exploradas que eu vejo pouco explorado na bola parada. Na questão com bola e sem bola, por exemplo, um mini-jogo que eu quero trabalhar a questão física, só que eu não vou trabalhar a questão física, eu não sou adepto, não estou dizendo que está errado, de trabalhar a parte física exclusivamente só física. Sim, haverão alguns treinamentos exclusivamente físicos, por exemplo, na academia, que a gente vai fazer para reforço muscular, para prevenção de lesão, mas esses trabalhos de questão física para pulmão, para aguentar o jogo todo, a gente realiza com jogos e mini-jogos. E como eu falei, jogos de 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, 3 contra 3, ou então, além de ser campo reduzido, dividir o grupo em 2, 3 canchas, né? 2, 3 campos, ficam 4 contra 4 nesse campinho, 4 contra 4 ali, 4 contra 4 lá. Por exemplo, também eu faço situações de ataque contra defesa, 4 contra 3, 3 contra 2, 2 contra 1, com offside também, e que vai pontuando, né? Sempre tentando ser o mais competitivo possível. Por quê? Porque a respiração do jogo de futebol, ela é totalmente diferente da resistência trabalhada de maneira isolada. Por isso que eu não gosto que o meu preparador físico, o auxiliar técnico, quem estiver trabalhando comigo na equipe, que a gente realize trabalhos, no caso do preparador físico, né? Que realize trabalhos de caráter exclusivo físico, por exemplo, intervalados, trabalhos contínuos, ou então sem conexão com o jogo. Por quê? Porque pedalar trabalha a perna, estou trabalhando o pulmão. Correr trabalha a perna, estou trabalhando o pulmão. Nadar também trabalha a perna, estou trabalhando o pulmão. Assim também como jogar futebol, trabalha a perna, estou trabalhando o pulmão. Só que a intensidade e a respiração
de cada um desses trabalhos, dessas 4 atividades, é totalmente diferente entre estas. Se tu comparar, né? O futebol, ele é único, ele é exclusivo. Tem para, vai, acelera, pique. Então, por conta disso, eu treino a resistência no próprio jogo. E realmente os atletas aguentam, sim, os 90 minutos correndo de maneira correta, né? Não é todo mundo correndo que nem louco. A bola está nesse setor, no setor do ataque, do lado esquerdo. Então, 2, 3 pressionam, os outros têm que estar próximos dos seus marcadores, fechando linha de passe. Quando a bola for para o outro lado, todo mundo só vai ter que acompanhar o seu homem, marcar no seu setor o mais próximo possível para que consigamos aguentar e jogar de maneira coordenada e com um propósito em comum, né? Legal, então vou finalizar a minha pergunta. Então, assim, então o resultado dentro desse trabalho, ele foi, como você falou, foi efetivo, porque teve resultado de eles aguentarem. E nesse caso do esforço, teve alguma questão de lesão, alguma coisa, ou você percebeu que nesses treinos também se manteve porque você falou, você faz o trabalho de prevenção antes, e nesse esforço, que é uma intensidade alta, teve alguma situação de lesão devido a isso, ou foi tranquilo? Sim, na questão de lesões musculares é bastante raro. Ocorrer, sim, ocorre, por vezes ocorre, mas é raro. O que ocorre, sim, por conta do choque, são lesões de contato, por vezes, ou então... Tá saindo um som aí. Ou então, torção de tornozelo, que ocorre também por vezes, devido a termos muitos jogos e mini-jogos. Seriam essas duas as lesões mais comuns, né, de contato. A gente pede que os atletas tirem o pé na questão de uma dividida, né, se sentir que vai machucar um colega ou outro, mas por vezes ocorrem, e por vezes ocorre torção de tornozelo. Essas seriam as duas lesões, dependendo do gramado que se está. Se o gramado não é tão bom assim, mesmo assim, de vez em quando com o gramado, essas seriam as lesões mais comuns. Lesões musculares, eu percebo que o índice é bastante baixo, próximo do 0. Legal. Então, obrigado. Eu já concluí as minhas perguntas. Agora deixo aberto aí Adriano, Antônio e Lucas também para estar, Isaac também, que já se manifestar para fazer as suas duas perguntas, por favor. Adriano. Então vamos lá. Fala, professor. Desculpa, Beto, pelo atraso também, né? Prazer em rever o amigo. Ficamos um tempo juntos nos Juventus também, mas vamos lá. A questão, Belete, quando você comentou dos treinos teus semanais, iniciam, trabalham muito micro-jogos para chegar no macro-jogo. A pergunta é o seguinte: quais dias você usa micro-jogos para o macro-jogo? E levando em conta um jogo, numa semana de treino de segunda e no jogo no sábado, por exemplo, tá? Levando em conta essa semana de treinamento. Você usa o micro-jogo na segunda, no caso, ou durante todo o treino, você usa a evolução até o macro. Como é que você faz isso? Bom, o micro-jogo é quase todos os dias. Quase todos os dias. E o macro 2, 3 vezes por semana. Agora, não significa que eu vou botar 60, 70, 80 minutos os caras fazerem jogo. Não. Por exemplo, a gente pode fazer... geralmente o aquecimento com o preparador físico, ele já preparando para essa atividade. De vez em quando, o próprio aquecimento já é o mini-jogo, então a gente já pode ir direto para um macro. Mas, assim, em geral, os campos reduzidos, jogos desde 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, eu não faço 1 contra 1 como aquecimento, não, também não. Mas os jogos em campos reduzidos, eles ocorrem praticamente todos os dias, e no macro, em média 2 vezes por semana. Mas não é jogar por jogar. E, principalmente, ele ocorre mais vezes quando eu estou tentando organizar a maneira que a equipe vai se comportar. Porque, por exemplo, o estilo de jogo que eu gosto é um jogo muito rápido, o mais rápido possível. Domina, passa. Se possível, já toca de primeira. Quando tiver qualidade, quando o campo for bom, recebi, já passo, já solto. E, se possível, também, não só toque do pé desse jogador para o pé desse jogador, mas do pé desse jogador no ponto futuro para o outro receber nas costas da defesa, sempre tentar um passe no ponto futuro. Isso para tentar desestabilizar a defesa adversária. E outro fator também que é muito importante, né, porque a gente trabalha muito nesses jogos e mini-jogos, que eu preciso que o jogador comece a pensar a ideia do jogo que eu quero, né?
como eu falei, é um jogo vertical, agudo, rápido, né? A velocidade eu acho que é o segredo da coisa. E não pegar, receber a bola, tô com a bola no pé, agora dou um toque, dou 2 toques, aí penso o que eu vou fazer e a marcação já está em cima e eu estou atrasado no meu ataque. Não, não é assim que funciona. A bola, por exemplo, está lá com o Mikael. Se o Mikael me passar, eu já tenho que pensar. Se ele me passar, eu já passo lá para o Thiago na outra ponta. Se ele me passar, eu já passo para o Thiago na outra ponta. Opa, Mikael me passou a bola e já passei. Entendeu? Então, pensar o que vou fazer antes de receber a bola. Então, ensinar o jogador a pensar, interpretar o jogo. Opa, a gente está atacando, eu sou o defensor. Ok, aqui eu abro linha de passe se eu precisar para lá. Mas se a gente perder a bola, eu já estou perto desse cara daqui. Então, sempre atacar organizando já a defesa, caso perca, para já ter todos os encaixes mais ou menos organizados, ok? E quando com bola, e se eu for receber a bola, eu já saber o que eu vou fazer com ela, e não pensar com a bola no pé. Isso eu não gosto. Então, isso é muito importante, e nesses jogos e mini-jogos, além de despertar entrosamento, ganho da capacidade da respiração específica do jogo, eu gosto também que eu ensino eles a jogar em linha, a romper as linhas, né? A tentar passar a bola no ponto futuro e a pensar mais rápido, não pensar com a bola no pé, e sim pensar antes de receber a bola. Legal. Adriano, tranquilo? Mais alguma pergunta, Adriano? Sim, tudo que você comentou ali, nessa questão de entendi, né? Todo o trabalho é feito focado na tua forma de jogar. O próprio microjogo, o jogo pequeno, você faz, se for 3 contra 3, com a ideia do jogo grande, no caso, a ideia que tu quer como tu falou agora, que o cara pensa antes de receber a bola. Então, você faz no microjogo também essa forma de jogar também, é isso, né? Exato, exato. E assim, como é que eu avalio o que eu preciso treinar na minha equipe? Por exemplo, a gente faz ali um 11 contra 11. Pode ser titulares contra reserva ou equipe mista, mas vamos botar titulares contra reserva, que também é interessante isso, né? Aí, então eu percebo que o meu time, quando está com posse de bola, a gente está atacando, mas a gente não está abrindo, não está provocando a amplitude do campo, né? O princípio tático seria a abertura. Então a gente está atacando, só que está enxuto, que facilita a marcação adversária. Então o que eu faço no mini-jogo? Por exemplo, está faltando isso. Então eu faço vários mini campinhos, 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, com 2 gols em cada laterais para serem atacados pela equipe que está atacando, e 2 gols também ao mesmo tempo que eu tenho que defender. Então eu estou provocando, quando eu estou atacando, a amplitude, que eu posso atacar por um lado e por outro, aí posso variar o sentido. O objetivo, então, é chutar a bola nesses 2 gols, no gol que está lá na extrema direita ou na extrema esquerda, ou então passar com o posse de bola na linha de fundo adversária, na direita ou pela esquerda, quando eu estiver com bola. Então eu vou provocar a amplitude da equipe adversária. Eu vou provocar muito a questão da flutuação no momento da situação defensiva, isso no campo pequeno. E depois eu posso fazer esse mesmo jogo no campo grande. Então eu fiz no micro e fiz no macro. E depois eu tiro esses 2 gols e vamos ver no jogo completo, né? E também eu chamo a atenção do jogador. Opa, quando a gente tiver com bola aqui, então esse lateral e aquele lateral abre. Ou então quando estamos atacando por esse lado aqui esquerdo, o meu lateral então provoca, realiza a ultrapassagem, provoca também a amplitude e ganha também profundidade nesse lado esquerdo, ao mesmo tempo que o meu extrema direita tem que estar bem aberto, próximo da linha lateral. Então eu ensino no mini-jogo e no jogo, e depois boto no 11 contra 11, mas aí no verdadeiro, para ver se eles conseguem assimilar, compreender e executar aquilo, não porque eu estou falando para eles, mas porque eles compreendem que aquilo seria o melhor quando a gente está com bola, ok? E sim, sem bola, fecha. O campo tem que ser pequeno sem bola e o maior possível com bola. Legal, bacana. Então vamos lá, deixo aberto aí para o Antônio, o Isaac e o Lucas. Antônio, pode fazer pergunta? Belete, com relação à previsão tática, né? Com a evolução do futebol, a previsão tática ela teve várias mudanças. Então, o aquecimento ele já seria um primeiro trabalho com relação à previsão tática, por exemplo, lá, uma finalização, se fosse fazer lá uma finalização. Então, já no aquecimento, o preparador físico ele já poderia fazer uma prévia desse trabalho.
E outra, e com relação mais à pressão tática, então hoje, com essa evolução toda, o preparador físico, ele não é só um preparador físico, ele também seria um auxiliar seu? Parabéns pela pergunta, Antônio. Realmente excelente. Exatamente. A ideia sempre que é possível que a parte do aquecimento tenha relação com a parte principal. Se eu vou trabalhar finalização, ok? E outra coisa, eu não estou falando que 100% dos meus trabalhos são jogos e jogos. Eu também faço treino específico de finalização apenas, por exemplo, só com ataque, ou então defesa só com a defesa, organizar a defesa. Mas eu gosto muito do confronto ataque contra a defesa, porque eu treino os dois ao mesmo tempo, em vez de treinar só um. Porque o jogo eu vou ter os dois ao mesmo tempo, e não só um, só o outro. Então também é uma evolução, uma progressão. Se eu vou treinar passe, se eu vou trabalhar finalização, o mais interessante é que desde o meu aquecimento já seja com passe. Que a finalização nada mais é do que um passe mais forte, só com o objetivo no alvo, do que acertar a bola no alvo, né? O chute. Então, uma intensidade mais reduzida desse meu aquecimento, do meu trabalho de finalização, seria um aquecimento de passe. E esses trabalhos de passe podem ser feitos tanto de maneira um de frente para o outro, de início só para acalientar, só para, vamos dizer assim, acostumar a musculatura, ativar e tudo mais, e aumentar a temperatura corporal, e fazer o estiramento, o alongamento. Podemos fazer um de frente para o outro, só que eu não vou ficar só com um de frente para o outro. Esse pega, esse aqui está com a bola. Domina, passa para esse. E domina, passa e devolve para o mesmo. Isso aqui eu não ensino o jogador a pensar. Por quê? Porque, por exemplo, tem um som aí ligado, não sei o que é. Tem um aí que está aí. Então, assim, esse jogador está de frente para esse. Esse trabalho aqui é muito básico. Eu pego, passa para esse que domina, passa para esse que domina, passa para esse. Isso não ensina a pensar. E no jogo e mini-jogo, por exemplo, quando eu estiver com a bola, eu vou querer passar para o Antônio a bola. Só que eu estou com a bola. Eu não posso. E a gente está atacando a equipe adversária. Eu não posso passar muito cedo a bola, porque senão o meu passe para o Antônio pode não chegar. Alguém pode antecipar. Eu não posso passar muito tarde o passe para o Antônio, porque daqui a pouco eu perco a posse de bola. O Antônio, na hora de receber o passe, ele não pode ir muito antes de eu. O tempo do passe meu para o Antônio receber o passe, ele também não pode ir antes que eu faça o passe, senão ele vai estar em impedimento. E ele não pode ir depois, senão o zagueiro pode antecipar ele. Então, no jogo e mini-jogo, eu trabalho essa questão do pensar quando passar, qual a intensidade de passar a bola, se vai ser uma bola mais pelo chão, mais leve, mais rápida, vou passar no pé ou no ponto futuro. Então, o jogo e mini-jogo oferecem isso. Sim, eu também faço trabalhos, não só um de frente para o outro, mas que tenha pelo menos uma troca de passes mais dinâmica, digamos assim, só que depois sim, evolui para um jogo mini-jogo, ou não, e depois fizemos finalização. Então eu estou trabalhando dentro, preparar para o que eu vou fazer na parte principal. Legal. Antônio, mas... Desculpa. Teve outra, né? Teve outra. A segunda pergunta sim, eu não sou o conhecedor de tudo, eu não sou o dono da razão. Eu acredito que o preparador físico e o preparador de goleiro, assim como todos os outros membros do staff técnico, seja auxiliar técnico, auxiliar de preparação física, auxiliar de preparação de goleiro, todos os membros que estão ali do staff técnico, eles têm totais condições de contribuir para o trabalho do treinador. Então, por exemplo, se eu vou fazer 3 campos para realizar os mini-jogos, ok? Por que eu não fico num campo, num mini-jogo? O meu preparador físico não fica em outro mini-jogo, em outro campo, e o meu preparador de goleiro fica com um terceiro de grupo trabalhando finalização. Quem melhor vai trabalhar finalização para ensinar onde é que tem que bater na bola, como bater, do que o meu preparador de goleiro? Ele é especialista em bater. Então, por que ele não vai treinar os meus atacantes e ao mesmo tempo vai estar com os goleiros na hora da finalização? Então, eu acredito num modelo de trabalho integrado. Não preparador físico só a parte física isolada, treinador só a parte técnica isolada e preparador de goleiro só goleiro. Não. O preparador de goleiro, o preparador físico, eles contribuem para que todos eles, os jogadores, os goleiros, os jogadores e a comissão sejam inseridos no modelo dele. Às vezes fica uma interferência ali, mas deu para entender ali, Belete. Então, assim, deixo aberto agora para o Lucas e Isaac fazer perguntas. As 2 perguntas. Lucas?
Marcelo, boa noite. Você falou bastante da questão do trabalho, de que trabalha em cima da forma que você quer jogar, do seu modelo e tudo mais, através dos princípios. E eu entendo que, lógico, que dentro desses trabalhos existe também a tomada de decisão do atleta, mas eu queria saber em que momento e como... Momento não, mas como que você trabalha a tomada de decisão do atleta para que ela não fique uma forma, parece que de uma forma tão mecânica, parece que ela está tão mecanizada, já que às vezes a gente, nessa ânsia de inserir os nossos princípios, o nosso modelo e tudo mais, a gente acaba às vezes sem querer, mas às vezes limitando o atleta sem deixar que ele tome a decisão por si só. Perfeito. Boa noite, Lucas Almeida, e obrigado pela pergunta. E excelente pergunta. O atleta tem que ser livre. Ele tem a tomada de decisão. Livre, só que eu ensino ele a pensar, por exemplo, qual o objetivo do jogo? Fazer gols. O que é o gol? Um alvo. Tudo aquilo que me acelera a eu chegar nesse alvo, que dificulta a equipe adversária a nos tomar a posse de bola, ele tem total liberdade para fazer. Então eu faço o atleta começar a raciocinar. É melhor para você, para nossa equipe, quando a gente está com a posse de bola, ok? Quando tu receber a bola, tu conduzir e tentar driblar alguém. Quando tu já tens a opção de passe, por que tu vai fazer isso? O que seria mais óbvio? O que seria mais rápido? O objetivo do jogo é só colocar a bola dentro da baliza adversária. Então, eu ensino a estes atletas a pensar em todas as decisões que facilitem isso. Eu dou liberdade. Isso aqui vai acontecer isso. E dessa maneira vai acontecer isso. Então, ele tem toda a liberdade para tomar as decisões de acordo com o que ele acha melhor. Só que eu ensino eles a raciocinar ao ser mais objetivo possível. Não há por que driblar quando tem um companheiro livre. O drible é o último recurso. Agora sim. Por que quando eu estiver de mano a mano, por que eu não vou tentar o drible? Por que eu não vou tentar puxar e bater? Entendeu? Então a ideia é essa. Eles têm total liberdade para tomar as decisões que eles querem, mas essas decisões têm que ser tomadas, se possível, o mais rápido possível e sempre pensando em chegar no alvo adversário e proteger a nossa baliza. Se respeitar isso, o mais rápido possível no alvo adversário e quando estiver perto, tentar finalizar de maneira mais eficaz possível. E quando sem bola, a gente conseguir atrasar, retardar o progresso da equipe adversária até o nosso campo, ou então conseguir recuperar a posse de bola, ele tem total liberdade para isso. E sim, como você mesmo falou, é tudo em cima dos princípios táticos. E quais são as ideias? Quando sem bola, nunca ter a inferioridade numérica. Evitar a igualdade numérica e sempre buscar a superioridade numérica com e sem bola, ok? Com bola, campo o maior possível, sem bola, campo o mais curto possível. Quando com bola, toques mais rápidos possíveis. Quando sem bola, retarda, atrasa o ataque adversário. E, caso não consiga retardar, atrasar, a falta no campo adversário para atrasar o ataque deles, a falta tática, ela pode e deve ser usada, ok? Então, essas seriam as ideias. O atleta tem total liberdade. Legal. Mais alguma colocação, Lucas? Não, Michel, tá tranquilo. Professor Isaac, duas perguntas você pode fazer, por favor? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos aí. Desculpa o atraso aí. Não, tranquilo, professor. Boa noite, Isaac. Então, assim, eu também trabalho nessa periodização. Eu falo periodização dos jogos, né? O Michel conhece um pouco, trabalhou comigo já. E sempre com uma vertente tática como norteador, né, cara? Mas a minha pergunta é uma que entramos em questionamento aqui na comissão técnica, aqui no nosso trabalho. O momento de intervir, a gente coloca um jogo para os atletas, a gente coloca uma situação problema para eles. Então, como você colocou antes numa resposta muito bem ali, você falou, eu vou preciso atacar com amplitude, eu coloco 2 gols para ser atacado, a defesa vai fazer a flutuação. Vamos dizer que o nosso objetivo defensivo seria a flutuação. Mas os atletas estão realizando a indução e não estão deixando o adversário sair daquele corredor. Eles estão fazendo uma situação que não é o nosso objetivo. Qual é o momento de a gente intervir e qual é o momento de deixar aquela tomada de decisão do atleta que está sendo proveitosa naquele momento?
Perfeito. Obrigado pela pergunta, Isaac. Sim, eu sugestiono para os jogadores o que seria ideal. E, por vezes, eu tenho as minhas convicções. E um homem deve ter suas convicções, só que deve saber reconsiderar se necessário. O que interessa é eficácia. Eu quero uma coisa, eles estão executando outra, que também funciona. Agora, todavia, eu percebo que isso que eles estão executando, eles já dominaram e estão fantásticos. E o que eu estou desejando, eu sinto que ainda estamos débeis, estamos em deficiência, ok? Então, sim, eu deixo correr o jogo. Na próxima pausa para a água, o mais breve possível, eles retornam e falam, pô, excelente, gostei, tá fantástico, eu faço um feedback positivo, enaltecendo a capacidade deles encontrarem solução para o problema e que não existe uma resposta só para o problema, existem de vez em quando 2, 3 possibilidades. E cito, pessoal, eu já percebi que vocês conseguem realizar isso e isso de maneira fantástica, só que agora eu quero que vocês tentem dessa maneira, porque o objetivo é treinar. Eu sofro muito disso, porque quando eu mostro para eles a marcação em bloco alto, ok? E eles percebem que em geral, as equipes, pelo menos que eu estava enfrentando, elas tinham muita dificuldade em cruzar a nossa linha de meio de campo. E quando eles cruzam, estão quase sempre em offside, né? Ou então eles botam uma bola mais longa, só que o meu goleiro de líbero consegue recuperar. E muitos ficam apaixonados por isso, porque a gente começa a dominar o jogo, né? E aí eu quero trabalhar mais bloco baixo. E eles não estão executando isso. Porque eles querem só marcar no gargalo. Então toda hora eu tenho que ficar parando durante a sessão de treinamento, de vez em quando até durante mais de um treino, 1, 2, 3 dias, para insistir nessa situação. Não, eu quero trabalhar agora o bloco baixo, que vocês marquem mais baixo. Então eu boto uma linha no meio de campo, todo mundo agora do meio de campo para trás, agora é bloco baixo mesmo, é ultra defensivo. E a nossa primeira linha, nossa linha defensiva, tem que estar aqui, ó, um pouquinho à frente da grande área, porque vocês só querem marcar o atacante lá dentro da área do goleiro adversário e o zagueiro no meio de campo. Não, eu quero trabalhar o bloco baixo. E mesma coisa serve para essa questão que falou da flutuação. Não, vocês querem fazer assim, tá muito bom, só que também vamos agora tentar um pouco aqui. Eu deixo eles continuar um pouco com aquilo ali, depois que eu sentir que o que eles estão executando está fantástico, foi muito bem assimilado, eu tento focar um pouco na minha situação também, para termos variáveis. Eu gosto de jogar em bloco alto, só que se o meu time não tiver qualidade, eu vou ter que jogar um jogo, vários jogos, ou a temporada inteira, e no bloco baixo, no contra-ataque, que não é o que eu gosto, mas vou ter que fazer, porque eu tenho que jogar com o que eu tenho, não só da maneira que eu gosto, mas da forma que eu preciso também. Tem que conhecer quem eu sou, quem eu tenho como equipe e quem são os meus adversários. Eu também tenho que me situar no contexto. Legal. Professor Isaac, a segunda pergunta, por favor. Vou fazer mais uma pergunta aqui sobre os mini-jogos agora. Os jogos de 4x4, 3x3. Você respeita o posicionamento dos atletas? Vou dar um exemplo, eu vou colocar um... Não respeito. Lateral, por vezes sim, por vezes não. Todos fazem todas as posições. Deixa eles livres. Todos têm a oportunidade de vivenciar todas as situações. Por vezes o atacante joga lá atrás. Por vezes o zagueiro também trabalha aí muito a questão de fazer o último passe como se ele fosse, entre aspas, um meia, que vai fazer aquele passe nas costas da linha adversária para o atacante finalizar. Por vezes o zagueiro vai finalizar. Por quê? Porque por vezes é escanteio ofensivo para nós. Os meus 2 zagueiros estão lá na frente. E quem está lá atrás, vamos dizer que ficou um lateral meu que é muito rápido, outro extremo que é muito rápido. Pô, ele é extremo, mas ficou lá atrás. Que eles têm 2 lá na frente, não botei 3 para marcar. Botei 2 laterais e um extremo. Então os meus zagueiros estão lá no ataque. Então a gente conseguiu recuperar a bola lá no ataque e por vezes o meu zagueiro é quem vai finalizar. O meu volante daqui a pouco é quem vai finalizar. Daqui a pouco lá atrás estão meus 2 laterais e um volante. Então todos têm oportunidade de vivenciar todas as situações. Só que é óbvio que os atacantes tendem um maior percentual de realizar ações ofensivas e os defensores maior percentual de realizar ações defensivas. Isso é óbvio. Só que, sim, eles vivenciam também as outras posições, porque o que acontece? Nesse modelo de jogo que eu gosto, os 11 atacam e os 11 defendem. E se eu souber o que o cara que está me passando a bola, quando eu sou o cara que está passando a bola aqui atrás, o que ele vivencia, o que ele precisa, como é que ele gosta, eu e ele vamos ter uma troca de experiência que vai ser muito positiva para quando eu estiver lá na frente e ele aqui. Eu gosto muito, além da conversa que eu tenho com os atletas, que eles reflexionem acerca do nosso modelo de jogo entre eles mesmos também. Isaac, acho que ia acrescentar mais alguma coisa, né? Eu só complementar uma situação, vai acabar sendo uma terceira pergunta, mas eu ia chegar no espaço de jogo, né?
Eu ia falar do posicionamento e espaço de jogo. Vou dar um exemplo. Se você vai trabalhar a situação de construção de jogada na zona central, se você vai respeitar, então, aquele espaço central do campo, ou vai fazer um mini-jogo, vamos dizer, perto da goleira. Uma situação assim, entendeu? Então, saindo ali, o posicionamento você é indiferente, os jogadores vão estar misturados. E o espaço de jogo ali vai estar no espaço que ele vai estar delimitado no jogo mesmo, daquela ação tática que vai acontecer, ou pode ser em qualquer espaço. Você pode puxar a goleira do lado do gol, ou um quadrado no canto, para posse de bola. Não sei se eu estou conseguindo fazer entender. Sim, perfeito. As duas situações que tu sugestionou de resposta ocorrem. Dependendo também. Bom, primeiro, nível estrutural. Meu campo está extremamente danificado na zona que eu gostaria de fazer atividade. Então, eu vou fazer em outro setor do campo. Segundo, o meu campo está excelente e eu posso, sim, fazer naquele setor, mesmo o campo estando excelente, ou então em outro setor, porque não é determinante aquela situação para aquele momento. Só que ações táticas de movimento atacante, eu faço, por exemplo, desde treinando a saída de bola da minha equipe, eu começo o goleiro, passo para os zagueiros, que passa para os laterais, que passa para um lateral, que passa para um extremo, para o meio, que a bola recua para um e vai no avanço. Aí, quando um avança, um lateral faz ultrapassagem. Eu mostro também o desenho de toda a jogada, iniciando até o final. Eu oferto aos jogadores um treinamento de saída de bola. Nós, saindo desde o nosso tiro de meta, aí é no 11 completo. Eu posso até pegar e fazer num espaço bem pequenininho, os 11 ali, eu só demonstro como é que seria a ideia. Primeiro de tudo, eu mostro a jogada na prancheta, como é que vai ser. Depois eu posso demonstrar no grande, para frisar, eu posso demonstrar no espaço pequenininho e podemos executar no grande de novo. Vai depender da capacidade intelectual da equipe. Existem equipes que aprendem rápido e fácil só no grande, não é necessário. Mas existem equipes que eu tenho que dar uma explanação um pouco maior. Mas não existe uma regra de obrigatoriedade para treinar exatamente só naquele espaço. As duas hipóteses são verdadeiras. Tranquilo, professor? Tranquilo? Respondido? Legal. Então, Bruno, fica à vontade para fazer duas perguntas. Bruno, fica à vontade. Boa noite. Eu preferia me abster agora dessas minhas duas perguntas. Como eu tive problema aqui no meu outro notebook, tive que baixar, então perdi uma boa parte aqui da conversa. Eu passo para o Antônio, que eu estou vendo que o Antônio aí então, levantando a mão. Eu posso pegar o gancho, então. Segura aí, Pete. Segura aí, Antônio. Por favor, Douglas. Só pegar o gancho aqui. O Marcelo, sobre os mini-jogos, sobre os pequenos jogos, como é que é a sua progressão em relação a limitações de toques? Você sempre faz só limitado? Você progride de alguma forma? Você inicia livre? Como você utiliza? Perfeito. O que você defende, e aproveitando o que você defende. Aproveitando já. Sim. Sim, é que tudo. Obrigado pela pergunta e muito boa noite. Tudo depende da situação. O que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar. Vamos botar aqui, eu quero trabalhar ultrapassagem. Ok? Então, pode ser interessante eu deixar toque livre, ou pode ser interessante eu deixar só 2 toques. Eu quero trabalhar mobilidade. Depende da concepção que eu quero trabalhar. Eu acho interessante, quanto menos toques o jogador der na bola, ok? Eu acho interessante, mas isso não é regra. É que nem o Internacional, Inter e Barcelona, final do Mundial, e Arley pegou e levou a bola lá para a bandeira de escanteio e ficou 5 minutos com a bola na bandeira de escanteio e a bola não saía de lá. Então, foi excelente. Era apropriado para aquele momento que ele desse o máximo de toques possível e ficasse arranjando lateral para o Inter e matasse o tempo lá. Então, depende da situação. Agora, por exemplo, eu vou trabalhar uma situação, por exemplo, de mobilidade, que eu quero que o jogador abra a linha de passe. Bom, a gente está com a posse de bola, só que eu preciso que os meus jogadores abram a linha de passe. Eu posso até colocar regras. Se eu passei pro Thiago Boys, o Thiago Boys pode passar para qualquer um, menos para mim. Ainda força ainda mais eles ter que pensar. Como também eu posso colocar regras. Não, o toque é limitado ou então só 2 toques. Agora, eu acho que sempre que possível, dar só um toque ou 2, eu acho interessante. O 3, por emergência, por falta de opção. Eu não tenho o princípio tático de apoio. Eu não tenho 2 opções de passe, então pelo menos uma. Então, sim, aí eu vou ter que dar toques a mais, né? Então, tudo depende do tempo. Mas, em geral,
Mesmo não tendo a recomendação, eu prefiro o mínimo de toque possível, porque é mais difícil para a equipe adversária nos marcar, ok? Legal. Bacana. Legal. Obrigado, Antônio? Marcelo. Obrigado. Antônio? Pode perguntar, tira o microfone lá, ô Antônio, tem que desligar o microfone. Então, Beto, com relação a isso, você falou assim, dos princípios, vai trabalhar o dia, a especificidade. Uma das coisas que eu sempre, eu trabalhei no Juventus com o Adriano, e eu sempre aplicava treinos cognitivos para eles. Eu já fazia o aquecimento, já fazia alguns trabalhos, tipos que vinha para a gente identificar alguns atletas que tinham o cognitivo um pouco mais alto. O porquê? Porque na hora do jogo, aí tem os atletas que têm um cognitivo um pouco mais elevado, eles são mais proativos. Eles antecipam jogadas, antecipam algumas situações. Eu queria saber se você faz isso também, aliás, se você aplica esse tipo de treino nos seus treinos. Perfeito. Bom, como eu falei lá no início, eu trabalhei em escolinha de futebol, trabalhei em categoria de base, eu trabalhei em equipes profissionais, tanto como preparador de goleiro, como preparador físico, como treinador, né? Então, eu venci essas situações. E trabalhei desde o sub-4 até o profissional com um jogador de 39 anos de idade, né? Então, tudo depende da questão do que eu estou vivenciando. Na questão tática, o meu time compreendeu a minha situação, a gente consegue jogar dando 1, 2 toques na bola, o terceiro só de emergência, a gente consegue atacar de maneira muito rápida, a gente consegue fazer infiltrações, a gente sem bola consegue fazer uma pressão ao portador da bola, sempre tem os encaixes bem feitos, a defesa faz uma flutuação magnífica, sempre com pressão ao portador da bola, a gente consegue fazer unidade ofensiva, atacar a unidade defensiva, defender, a gente ataca e defende bloco, tá tudo encaixadinho. E agora eu percebi que o meu atacante, o número 9, ele é muito grosso, digamos assim, que ele só domina a bola e chapa, domina e chapa, mas vamos dizer que ele tem uma dificuldade imensa, que não devia ser, em cabecear, ou ele tem uma dificuldade imensa, então, em conseguir fazer o pivô. Ele tem um porte físico, ele consegue finalizar bem, ele é grande, só que ele não tem a facilidade para o pivô. Então, sim, eu posso vir a ter que fazer treinos específicos só de uma pessoa, aliás, o goleiro lá defendendo, um jogador aqui passando, ou então um auxiliar meu, um preparador de goleiro, um preparador físico, ou qualquer um passa para ele, e aí eu coloco um para marcar ele, para ele abrir os braços e fazer a questão do pivô. Eu posso também realizar esse treino específico de correção de movimento, de ofertar, maximizar o potencial que ele poderia ter por conta da capacidade física dele, ou por conta das próprias questões individuais dele, que ele tem muita velocidade, só que ele tem dificuldade em passar a bola. Ele tem o passe muito ruim, ele tem o escanteio, o cruzamento muito ruim. Então, eu posso colocar esse atacante que tem dificuldade em cabecear e esse jogador que tem dificuldade em cruzar, então eles começar a tentar fazer isso para vivenciar mais essa realidade. Assim também como, eu estou falando de equipes profissionais, mas vamos trazer agora para um sub-14, 13, 12, 11, 10. Eu não vou trabalhar em ênfase tática de uma maneira tão agressiva quanto eu trabalho, intensa, né? Quando eu trabalho na equipe profissional. Nesse momento, eu tenho um jogador, por exemplo, que tem uma imensa dificuldade de coordenação motora. Eu acredito, na minha concepção, que eu tenho que focar em trabalhos específicos de agilidade, coordenação, para depois tentar ir nesse lado tático. A gente não conseguiu nem a parte específica da questão da coordenação motora, ainda não conseguiu desenvolver, então como é que eu vou avançar para uma situação? Sim, eu posso fazer uma ênfase por vezes tática, mas acredito que para esse jogador, se for escolinha ou categoria de base, que ainda tem uma certa deficiência motora, então eu acredito que eu possa focar também em atividades mais motoras, né? Focando nessa situação que ele tem mais dificuldade, não só motora, como também técnica. O jogador tem uma dificuldade imensa de realizar um passe um de frente para o outro, ele não consegue bater na bola. Então vamos fazer só ele de frente para um, até que ele consiga fazer o passo 2, o passo 3, para depois entrar no lado tático, né? Tem que respeitar e visualizar se a nossa equipe, os nossos jogadores são capazes de fazer aquilo que a especificidade da posição dele necessita. E isso quando já está mais avançado, vou botar no sub-17 ou sub-20. Mas antes desse sub-17, sub-20, eu acho que tem que ter uma riqueza motora de todas as vivências, né? Aprender um pouco de tudo, principalmente na questão motora. Legal. Então, assim, pessoal, já estamos já na fase final, né? Justamente para a gente ter o tempo aí de hábil, para que todos possam ver depois ali.
Não vai ter mais perguntas, eu só vou fazer um agradecimento aí a todos, Isaac, Pereira, Thiago Borges, Adriano, ao Bruno, ao Antônio, ao Lucas, e para finalizar, porque o Belletti faça uma colocação para o Marcelo Belletti. Futebol é? Futebol é paixão. Legal. Beleza, então, pessoal, Thiago, alguma consideração final? Não, tranquilo, só agradecer mesmo a todos a presença, né? E agradecer ao Belletti por ter se colocado à disposição para vir aqui, para ter esse papo. E é isso aí, seguimos em frente aí, Catarinense volta dia 8 de julho. Legal, então assim, pessoal, como o Thiago falou, nós temos que ter um tempo aí reduzido, justamente para que todos possam estar vendo o canal com um tempo legal. Então, por isso que, né, fica aí reduzido aí as duas perguntas, tá? Agradeço a todos. Professor Belletti, por favor. Claro. Ainda falta o Lucas, né? Não, o Lucas já perguntou. Eu gostaria só de pedir aos professores que estiveram aqui, primeiro agradecer vocês por terem estado aqui. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo bate-papo. Convido vocês a assistir esses 2 vídeos que o Thiago vai colocar no início dessa live, depois dá uma analisada. Eu tenho um canal no YouTube que eu comecei a postar mais ou menos com certa frequência há uns 2 meses, está crescendo um pouquinho, já está com quase 1.000 inscritos, tem um vídeo lá que está com 17 mil visualizações, que eu boto um pouquinho de conteúdo tático, um pouquinho de treinos, mini-jogos que eu aplico, um pouquinho das minhas equipes jogando, um pouquinho de vez em quando eu convido, semana passada eu convidei um preparador de goleiro que estava no Catar, essa semana eu convidei um analista de desempenho, semana que vem eu vou convidar um preparador físico, na outra um treinador, na outra um nutricionista, um fisioterapeuta. Então eu convido pessoas específicas de outras áreas dentro do futebol, assim também como eu mostro jogos e mini-jogos que eu aplico, treinos táticos, ou então das minhas equipes, ok? É um canal Marcelo Belletti, que é o meu nome, ok? E também lá tem esses 2 vídeos do início dessa nossa live, ok? Obrigado mesmo pela atenção e ótima noite a todos vocês. Obrigado, Marcelo. Pessoal, a gente vai com certeza acessar o seu canal. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, tá? E uma boa noite, uma boa terça e uma boa quarta-feira a todos aí. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu, Michel. Tranquilo.